que diz assim a palavra do Senhor Jesus, amém? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Amém? Levante a palavra de Deus para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fala ao meu coração, por intermédio da revelação da tua palavra. Fala ao meu coração, porque eu creio que o Senhor é fiel e poderoso para me dar vitória. Amém? Amém. Pode ocupar suas mãos, não feche a Bíblia, viu, irmão? Não feche a Bíblia, louvado seja Deus. Aleluia! Vemos aqui um texto muito importante da parte de Deus, amém, irmãos? Eu vejo aqui essa carta escrita aos Romanos, quando Paulo ele escreve com maior amor e com maior carinho, irmãos. Que pena que muitos pregadores não querem pregar nas cartas de Paulo, amém? Porque as cartas de Paulo, irmãos, elas são exortação e ensinamento para nossas vidas. Então vemos aqui, louvado seja Deus, quando o apóstolo São Paulo ele escreve e narra essa carta, ele faz uma pergunta no começo do capítulo, e mais embaixo ele responde a mesma pergunta. Ele diz dessa forma: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo ele estava aqui falando para a igreja de Roma, para os romanos, que eles tinham que ter um novo nascimento e uma transformação de vida, porque não era para eles servir nem seguir a lei, não era para eles seguir os seus dogmas, os seus ídolos, mas sim que eles viessem reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente
Salvador da sua vida. Então Paulo ele começa, irmãos, no começo desse capítulo e no final dele falando sobre o pecado. Sabemos que o pecado, meus irmãos, ele faz a separação de nós de Deus. É o pecado que nos faz nos afastar do Senhor. É o pecado que nos afasta, que nos distancia da presença de Deus. É o pecado que priva da graça se manifestar nas nossas vidas. Então Paulo ele começa aqui nessa carta já advertindo aquela igreja acerca dos seus pecados, para que eles viessem entender verdadeiramente qual era o propósito de Deus em suas vidas, porque nem todos sabem qual é o propósito de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja, irmão, e não sabem o que é que vem buscar na igreja. Tem pessoas que vêm para a presença de Cristo, mas não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Nós temos que entender, meus irmãos, qual foi o chamado e o propósito que Deus nos chamou para a sua presença. Entenda uma coisa, que o propósito de Deus, minha irmã, o propósito de Deus, meu irmão, para a sua vida é nos converter, é nos redimir, é mudar nossa conduta e preparar nossa vida espiritualmente para nós morarmos com Ele. E quem quer bata palma, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque esse é o propósito de Deus, irmão. É a salvação em Cristo Jesus. A salvação que é o maior plano de Deus na nossa vida. Deus ele tem outros planos e outros projetos, irmãos, de nos abençoar, de nos dar graça, de Deus nos dar coisas aqui até terrenas, mas que nós não podemos se apegar muito a elas. Sabe para quê? Para nós não perder a nossa espiritualidade. É isso que nós temos que entender, irmãos, que muitos crentes ainda não entenderam qual é o propósito de Deus. É por isso que nem todos são transformados, meu irmão, pelo poder da palavra do Senhor. Então aqui eu entendo quando Paulo ele começa a bater forte na tecla pecado, que muitos ainda teimam por ignorância de rejeitar a vontade de Deus, aleluia, e praticam ainda as más obras em sua vida e não querem largar, mesmo sabendo que aquilo vai lhe prejudicar, mas ela não quer saber, ela começa a teimar, ela começa a ignorar a graça de Cristo e começa verdadeiramente, meus irmãos, a ser privada da graça do Espírito Santo. Então Paulo ele começa, irmãos, a exortar aquela igreja, porque para quem não sabe, a exortação de Deus ela nos faz bem, irmão. A exortação de Deus ela vem para a nossa vida, para nós não se perder. Agora imagina só se não fosse a graça de Cristo, a exortação de Deus nas nossas vidas. Onde era que nós já estávamos uma hora dessa, irmão? O problema hoje é que muitos não querem dar ouvido à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O problema é que muitas pessoas endurecem seu coração quando ouvem Deus falar. Você sabe quando eu creio que Deus está falando? É quando Deus está exortando. A Bíblia diz lá em Hebreus que a exortação, logo de cara, quando você vê a palavra dura, você quer rejeitar ela. Sabe por quê? Porque quem é que quer ser exortado? Quem é que quer ser advertido? Mas quando nós recebemos, irmão, a advertência de Deus, ela vai produzir frutos dignos de justiça e pacífico na nossa vida. Quem quer bater a palma, exalta e glorifica Ele, que Ele está presente aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Então Paulo ele começa a falar aqui, irmãos, acerca do novo nascimento. Quem já foi batizado, levanta a mão. É até uma pergunta besta, né? Mas só que o batismo, irmão, ele não simboliza só a gente descer aquelas águas. O batismo, simbologicamente, era para cá, espiritualmente eu estou falando, é que significa a morte da velha
natureza da velha criatura e a ressurreição de uma nova criatura. É isso que Paulo aqui fala nessa carta, irmão, para os romanos. É isso que Paulo fala nessa carta para mim e para você. É que muitas vezes a atitude minha, a atitude sua, é a atitude de pessoas que não são convertidas. São as nossas práticas, nossas atitudes, que mostram quem nós somos e quem nós somos, irmão. É as nossas práticas. Então aqui Paulo está falando, louvado seja Deus. No versículo de número 3, olha o que Paulo fala: ou não saber que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte. Entenda que a crucificação de Cristo, irmãos, olha para cá. Cristo, ele teve que sepultar os nossos pecados naquela sua carne, porque ali simbologicamente simboliza a velha criatura. Jesus, ele não estava condenando o pecado na carne. Isso nós vamos ver em Romanos também. Jesus Cristo, ele se manifestou em carne para isso, irmão, para sofrer e sepultar os nossos pecados naquela carne. Para quê? Para mostrar verdadeiramente um novo nascimento na presença de Deus. Vemos que quando Jesus, ele é morto, crucificado, sepultado, ao terceiro dia ele ressurge, a história, ela muda o cenário. Vemos ali, louvado seja Deus, que quando Jesus estava aqui em carne e homem, vemos que Jesus foi só sofrimento, irmão, foi só dor, foi só tribulação. Por quê? Porque Jesus, ele estava numa batalha espiritual. É o que nós passamos hoje, meus irmãos. A luta, ela é espiritual. Paulo, ele fala lá nas cartas aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, quando ele fala acerca das armaduras de Deus, ele fala, meus irmãos, que nós temos que se revestir, louvado seja Deus, das armaduras do Senhor, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. Nós temos que entender que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Jesus, ele pelejou nesta batalha. Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus verdadeiramente mostrou que nós podemos ser servos de Deus, ser filhos de Deus nessa terra, mesmo nessa matéria, e mostrar para o inimigo, e mostrar para o diabo que o Senhor é quem reina na nossa vida, e quem quer vai para palma, exalta e glorifica a Deus. Então Jesus, ele mostrou isso, irmão. Jesus mostrou para mim, mostrou para você, que nós podemos vencer. Mas tem crente que só cita aquele versículo que está lá em Filipenses, né? Não sei se é 3,13 ou é 4,13, né? Que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Já vi muito crente citar esse versículo aí. Eu quero ver na hora da peleja espiritual, irmão. A batalha, ela é espiritual. Então Paulo aqui, ele mostra, irmão, que o nosso maior inimigo não é o diabo, que o nosso maior inimigo não é o pecado, viu, irmão? O nosso maior inimigo é a nossa natureza. Porque se não fosse assim, não precisávamos morrer para nascer uma nova criatura. Nós somos ruins por natureza. A nossa natureza é carnal. Nós já vimos desde o ventre da mãe, irmão. Nós já vemos com essa maldade no nosso coração. É por isso que nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que não são transformadas, mesmo tendo o ensinamento da palavra, porque ninguém vai obrigar a pessoa a ser transformada. Vai depender da pessoa que está recebendo o ensinamento, ela adquirir conhecimento e colocar em prática na sua vida. Isso serve para mim, serve para você. Às vezes a pessoa vai para lá no dia do batismo e vai só para tomar um banho, mas o coração ainda não está renovado nem regenerado. O coração ainda não está transformado, meus irmãos.
Porque aparentemente quem olha para nós diz: esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus. Você sabe quando é que a gente conhece quando é homem de Deus e quando é mulher de Deus? É quando está passando uma prova e vê o irmão passando uma luta, uma dificuldade, e ali estende as mãos para ela, para ajudar ela naquela luta, naquela peleja. Não quer que ela morra naquela luta, mas estende as suas mãos para guerrear em favor do seu irmão, para mostrar verdadeiramente as atitudes que ela tem de um homem de Deus. Mesmo estando no pecado, viu? O problema hoje é que se levantaram vários e vários juízes na terra. Pecou, se arrebentou, se arrebente para lá. Isso é que é a verdade hoje, irmão. Muitas igrejas hoje viraram um campo de batalha. Muitas pessoas lutando uma contra as outras. Estão lutando na carne. O crente, quando ele é espiritual, ele faz como Jesus ele fazia. Jesus ia passando na cidade de Jericó. Olha para cá, viu aquele cego, Bartimeu clamando, ninguém dava ouvido. E o cego clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Creio eu que o povo até empurrava Jesus para Jesus não ouvir aquela multidão. Então o que é que acontece? Jesus ele para, Jesus ele se comoveu. Sabe por quê? Com a dor daquele homem, porque não tinha nada. Você sabe o que é isso? Muito gente sabe o que é isso. Isso se chama íntima compaixão. Sentir a dor do seu Deus. Então, meus irmãos, são as nossas atitudes quem vai nos mostrar e quem vai nos condenar. Quem somos nós na presença de Deus? Não adianta nós querermos escapar e nem fugir. O que nós temos que fazer é colocar nossa vida na posição de Deus. É todo dia nós lutarmos contra nós mesmos e sepultarmos todos os dias a velha criatura. Olha o que Paulo fala aqui no versículo número 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha para cá. Tem crente, tem servo de Deus que às vezes tem atitudes piores que a atitude de ímpio. É porque está pelejando na carne. Não podemos, meus irmãos, andar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas se sempre pedir a direção de Deus, para que o Senhor ele possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que nós não venhamos, irmãos, pecar e praticar coisas errôneas. Então Paulo ele fala aqui no versículo número 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança, na sua morte, também o seremos na sua vinda, na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. É aqui que está o mistério da palavra. Nós, como servos de Deus, como os filhos do Altíssimo, nós temos que se esforçar, meus irmãos, para andar em novidade de vida e todos os dias sepultar o velho homem e mostrar para a humanidade, para o mundo, a graça, o resplendor, a luz do Evangelho, o nome de Cristo que nós carregamos em nossa vida, para que nós não venhamos dar mau testemunho diante dos homens e diante de Deus. E quem quer bata a palma, exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus.
Então eu vejo aqui, meus irmãos, que Paulo ele fala do novo nascimento. É por isso que nós temos que analisar nossas vidas todos os dias na presença de Deus, porque muitas vezes as nossas práticas, minhas e sua, é quem vai nos condenar. Você quer ver um crente trazer um escândalo grande? Abaixa o crente tropeçar. Abaixa o crente, irmão, fazer uma mínima coisa. O mundo lá fora está para nos apontar. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, lá pelo capítulo 12, se não me fala a memória, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que nos rodeia todos os dias. O ímpio ele pode praticar o que ele quiser, irmão. Ele já está caminhando para o pecado se ele não se arrepender dos seus maus caminhos. Mas nós que temos conhecimento da verdade, nós temos que se esforçar para nós não tropeçar. Então veja aqui que Paulo ele fala acerca do nosso velho homem, o homem passado, a criatura que todos os dias quer se manifestar na nossa vida. O pecado, irmãos, todos os dias nos rodeia. Então nós temos que entender que todos os dias nós temos que nascer de novo. É nós que temos que corrigir a nossa vida na presença de Deus e se esforçar para nós mudarmos as nossas atitudes. Nós temos que examinar nossas vidas e olhar o que é que nós estamos em falha com Deus, para que nós venhamos se esforçar. E se nós não tivermos força para largar o tal algo que nós vemos que nós estamos cometendo, ore a Deus e Deus vai lhe dar força para você largar. Eu vou orar a Deus e Deus vai me dar força para me largar. Agora não é bom nós se acostumarmos, meus irmãos, e deixarmos se levar pelas práticas do homem velho, mas sim que temos que ser renovados pela renovação do Espírito Santo todos os dias. O Espírito de Deus todos os dias quer nos renovar com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. O problema é que muitas das vezes nós deixamos se levar pelas nossas práticas errôneas e priva o Espírito Santo de operar nas nossas vidas. E quem quer bater palma, exalta e glorifica a Deus. Irmãos, abre a Bíblia aí, no livro de João, no capítulo de número 3, Evangelho de João. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. João capítulo 3, versículo de número 3. Tem pessoas que se batizaram, mas não sabem o que é o batismo. O que é que simboliza? É só você analisar. Se estiver praticando as mesmas práticas, o batismo tem que ser renovado pelo Espírito Santo. Olha o que ele fala. E Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água ou do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Eu já vi muitos pregadores dizer que Nicodemos não entendeu aquilo que Jesus falou. Nicodemos entendeu. Nicodemos questionou a Jesus como era que um homem ia tornar o ventre da sua mãe nascer de novo já sendo velho.
Ele achava aquilo e achou aquilo impossível. E é impossível isso aí. E Jesus responde para ele. Isso foi a pergunta que Nicodemos fez. Então Jesus responde para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água ou do Espírito não poderá herdar o reino de Deus. Da água, irmãos, significa o batismo nas águas para arrependimento. Para quem não sabe, sabemos que quando nós vamos passar pelo batismo, nós passamos por um processo muito grande, de ensinamento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele possa nos convencer do nosso pecado. Mas o Espírito, o novo nascimento do Espírito, irmão, é a transformação que o Espírito faz na nossa vida, para depois que ele transformar, nós recebermos a graça, o renovo espiritual e muitas vezes a preparação para o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, a pessoa ser revestido com o Espírito de Deus. Então aqui nós podemos ver, louvado seja Deus, a qual o próprio Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos ele tinha o conhecimento do Antigo Testamento de capa a capa, só que ainda não tinha entendido o propósito de Deus, que ele tinha que largar o pecado, que ele tinha que largar as suas velhas práticas. Porque o que faz, irmãos, a separação e a privação do Espírito Santo na nossa vida são as nossas práticas. Você quer ver? Faça aí se você quiser, louvado seja Deus, um exemplo. Deixe de orar um dia para você ver. Você já começa a se sentir fraco. Por quê? Porque você está largando a prática de Deus, você está deixando de buscar a presença de Deus. E nós sabemos que aquele que sabe fazer o bem e não faz é pecado diante de Deus. Então quando nós começamos, meus irmãos, a praticar as coisas errôneas que a velha natureza ela quer trazer para a nossa vida, para trazer uma frieza espiritual e nos privar da graça de Deus, nós nos sentimos comovidos pela velha prática do homem. A velha natureza ela quer surgir, louvado seja Deus, para que ele imputar na nossa vida as velhas práticas, porque a tendência da nossa carne, meus irmãos, é nos induzir para o pecado, é nos levar para nós cometermos as coisas graves diante de Deus, porque ele sabe, meu irmão, louvado seja Deus, o diabo e o mundo sabem que se nós, aleluia, pecarmos contra Deus, nós vamos ficar privados da graça do Espírito Santo. Então o diabo, meus irmãos, ele aproveitando essa oportunidade, ele vai induzir o velho homem, ele vai fazer por onde ressuscitar, e o mundo ele vai querer nos induzir, meus irmãos, aleluia, com as suas coisas atrativas, para que nós venhamos a praticar as coisas erradas. Então se nós não vigiarmos, meus irmãos, e todos os dias examinarmos a nossa vida na presença do Criador, para todos os dias o Espírito Santo puder renovar a nossa vida e mudar as nossas práticas, nós vamos ficar fracos na presença de Deus. Então é necessário todos os dias nós entendermos, meus irmãos, que nós temos que matar a velha criatura, para que a graça de Cristo ela venha ser mais abundante nas nossas vidas. E quem crê, bata a palma e exalte e glorifique o nome do Senhor. Então nós precisamos ser regenerados pela graça do Senhor, porque a regeneração ela é uma transformação efetuada nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence. Mas para isso nós temos que se esforçar. Se nós não se esforçarmos, Deus de maneira alguma ele vai me convencer. Deus ele só me convence e só te convence se nós dermos lugar a Deus, se nós deixarmos Deus operar na nossa vida. Então a regeneração ela é uma transformação
que o Espírito Santo ele quer fazer nas nossas vidas. Uma mudança da nossa conduta, uma mudança das nossas práticas, uma mudança até muitas vezes dos nossos pensamentos. Porque quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, até os nossos pensamentos, irmãos, são outros. Os nossos pensamentos são iluminados pela presença e pela misericórdia de Deus. E quem crê, bata a palma, exalta e glorifica ao Senhor Jesus. Para nós não tomar muito tempo, abra aí em Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Romanos 12 e versículo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Sabemos, irmãos, que a oração ela é um fundamento importante para que o Espírito Santo ele possa transformar as nossas vidas, ele possa regenerar as nossas vidas por intermédio das nossas orações. Através das nossas orações, o Espírito Santo ele veio para transformar também as nossas vidas. Se nós formos aqui para o livro, abre em Efésios capítulo 4 e versículo 23 e 24, nós vamos ver que o Espírito de Deus ele transforma as nossas vidas e regenera, irmãos, por intermédio do poder da oração e do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz aí, capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, que nós estejamos uma transformação completa, se revestir do novo homem, para que a velha criatura ela não possa ter domínio das nossas vidas, e que através do novo nascimento nós podemos ser guiados pela presença do Espírito de Deus. Então Deus ele nos reverte do velho homem, mas para isso nós temos que se submeter à vontade de Deus. Nós temos que se submeter à palavra do Senhor, para que o Senhor ele venha, meus irmãos, nos revestir segundo Deus a sua criação verdadeira em justiça e em santidade. Sabemos que a santidade de Deus, irmãos, é ela que verdadeiramente, aleluia, que transforma nossas vidas. Sem santidade e sem comunhão com nossos irmãos, de maneira nenhuma nós vamos ver ao Senhor Jesus. Então é necessário nós se revestir do novo homem, da nova criatura, e o homem velho todos os dias ser sepultado, para que nós sejamos cheios da graça, cheios da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E quem crê, bata a palma, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque sabemos, irmãos, que é difícil se nós não tomarmos uma atitude de fé para dar lugar a Deus, para que a velha criatura todos os dias ela venha a ser sepultada.
Vemos, louvado seja Deus, que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que se passar, eis que tudo, Jesus, ele se faz novo. Então, para nós concluirmos, irmãos, para não passar o horário, nós temos que, todos os dias, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, examinarmos as nossas vidas, para ver onde é que nós estamos em falha com Deus, para depois nós não sofrermos consequências, porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que se semearmos na carne ceifaremos, mas se andarmos no Espírito, a graça do Senhor ela vai nos guardar e superabundar nas nossas vidas. Amém? Quem crê assim, bata a palma, exalta e glorifica ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.